Jesus, Cordeiro e Leão. Duas imagens, um só Cristo. Uma revelação que transforma a nossa compreensão do Salvador. Nós estamos meditando na série de mensagens e semana passada nós falamos um pouco sobre Jesus e a salvação, Cristo e a salvação. E meditamos um pouco sobre a morte substitutiva de Jesus e a sua ressurreição, e hoje a gente quer aprofundar um pouco mais sobre isso, mas a Bíblia trata e retrata essa morte e a ressurreição de Jesus com duas figuras muito interessantes, com dois animais muito interessantes, que é o Cordeiro e Leão. E ao mesmo tempo tão antagônicos, né? O leão que é feroz, um leão que é temido, enquanto que um cordeiro é dócil, às vezes manso e fácil de se guiar. Como que Jesus pode ser ao mesmo tempo o cordeiro e o leão? E o que ele é para nós? O que Jesus é para você? O que Jesus representa na sua vida? E mais do que tudo, meu objetivo na meditação dessa manhã é que nós possamos nos assombrar ainda mais com o nosso Senhor Jesus. Como Ele é único, como Ele é poderoso, como Ele é singular. Que o nosso coração se proste, assim como essas criaturas, os anciãos, os anjos, que nós também viemos a nos prostrar em adoração a Jesus. Esse é o grande alvo da nossa meditação hoje. Então vamos lá, parte 1, Jesus o Cordeiro. Por que Jesus tinha que ser o Cordeiro? Quando a gente fala de Cordeiro, e se você tem um prévio conhecimento bíblico, você vai se lembrar naturalmente da Páscoa. Porque foi quando Deus, na libertação do povo de Israel do Egito, Ele institui essa festa, e essa festa traz consigo um sacrifício de um animal, de um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido nas portas. É por isso que nós celebramos a Páscoa, né? A palavra Páscoa significa passagem. Era a passagem do anjo da morte, vamos dizer assim, da 10ª praga que Deus jogou pelo Egito. Esse anjo ia passar por toda a terra do Egito, ia matar os primogênitos de todos os egípcios, inclusive animais e tudo mais. Mas na casa em que tivesse o sangue na batente da porta, o anjo ia passar, ia pular essa casa, ele não haveria morte ali. Então o cordeiro deveria ser sacrificado, o sangue deveria ser aspergido pela batente da porta, as pessoas deveriam depois se alimentar daquele cordeiro. Mas um detalhe que o texto bíblico nos chama a atenção, que aponta para Jesus, é que esse cordeiro, em Êxodo 12:5 vai falar isso, esse cordeiro da Páscoa, ele deveria ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, perfeito. E 1 Pedro 1:19 vai dizer que Jesus, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, assim como do cordeiro da Páscoa, naquele simbolismo, livrava o povo de Israel do anjo da morte. Da mesma forma, o sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, puro, perfeito, tem o poder de nos libertar. Então por que Jesus é o Cordeiro? Porque Ele é santo e inocente. O Cordeiro Pascual do Antigo Testamento era uma sombra do que estava por vir, que Cristo cumpre em plenitude tudo o que o sacrifício pascual anunciava: perfeita em santidade, puro em caráter, sem nenhuma mácula de pecado. Esse é o nosso Senhor Jesus, puro, perfeito, santo e inocente. Por que Jesus é o Cordeiro? Porque Ele é manso e humilde. Isaías 53:7 diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro. Eu não sei se você já teve experiência, provavelmente já, de lidar
com um animal, como de ver uma ovelha de perto, um cordeiro de perto. E é um animal tão dócil, né? Às vezes geralmente dizem, né, que quando esse animal é conduzido para a morte, ele mesmo abaixa a cabeça, ele não mostra nenhum tipo de resiliência, né? Assim Jesus foi levado ao matadouro, né? O próprio Jesus prerroga para si, ele fala: sou manso e humilde de coração. Cristo não foi forçado à cruz, ele se entregou voluntariamente em amor perfeito pelo Pai e por nós. Em João capítulo 10, Jesus vai falar que ninguém tem poder de tirar a sua vida. Ninguém pode tirar a sua vida, é Ele mesmo a dar. Ele mesmo se entrega, Ele mesmo se entregou na cruz por nós, como um cordeiro manso e humilde. Jesus então voluntariamente se ofereceu na cruz, morreu no nosso lugar. Vocês podem interagir também, tá? Eu estou no monólogo aqui, mas como sempre aqui, como a gente faz, vocês podem também perguntar, conversar e trazer reflexão, tá? Jesus como cordeiro, o cordeiro como oferta perfeita. Por que Jesus é o cordeiro? Porque ele é a oferta perfeita, oferecendo um único sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Enquanto que no Antigo Testamento os sacrifícios eram repetidos continuamente, uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele primeiro oferecia um sacrifício por si mesmo, pelos seus próprios pecados, depois ele oferecia o sacrifício por todo o povo, e isso se repetia ano a ano. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram incompletos por natureza, e na verdade era sombra do que viria. Mas em Cristo, Jesus é o sacrifício final, é o cordeiro final, oferecido uma única vez, suficiente para todos os pecados, definitivo e eterno. O sacrifício que Jesus ofereceu naquela cruz, ela não precisa e não pode ser repetido. Jesus se ofereceu uma única vez por todos os nossos pecados, e Ele é suficiente. Que sangue é esse, desse cordeiro puro e imaculado, que tem poder de perdoar os pecados de ontem, de hoje e de amanhã? Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, nós falamos um pouco disso semana passada, mas quando Jesus vem com a sua justificação sobre nós, a justiça de Cristo é imputada em nós, e os nossos pecados são perdoados, não só os pecados que nós cometemos ontem, mas os pecados também de amanhã. Jesus cobre todos os nossos pecados quando nós depositamos a sua fé em Cristo, de todo aquele que nele crê, já há 2000 anos. Você consegue tentar mensurar quantas pessoas já foram perdoadas pelo sangue de Jesus? Quantos pecados? Dá para tentar chegar nesse número? Quantos pecados foram perdoados ao longo de toda a trajetória? Na verdade, não só a partir de Cristo, né? Só a partir da sua morte, mas o sangue de Jesus também era como uma esperança para o pessoal do Antigo Testamento. Eles faziam o sacrifício no cordeiro na esperança daquilo que Jesus ia fazer. Então, na verdade, o sangue de Jesus, ele purifica tanto os pecados do Antigo quanto do Novo Testamento. Que sangue poderoso é esse? Que cordeiro puro e imaculado nós servimos. Qual que é o papel do cordeiro? Então, o papel do cordeiro é oferecer expiação. Quem sabe o que quer dizer expiação? Não precisa saber a palavra em si, mas o que quer dizer expiação? A gente fala, às vezes a gente comenta uns termos bíblicos. Aliás, expiação talvez seja até mais fácil. Propiciação. Pensa a palavra. Tornar Deus propício. Isso. O que é propício? Favorável. Vou traduzir mais fácil para nós. Tornar Deus propício, tornar Deus favorável. Vamos ler as definições aqui, fica mais fácil a gente entender. A expiação quer dizer que Cristo remove o pecado. Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões.
A ideia de expiação é a ideia de remoção de pecados, de purificação de pecados, de perdão de pecados. A ideia de propiciação quer dizer que Cristo satisfaz a justiça de Deus. Deus o propôs como propiciação, como um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Lembra que nós falamos no domingo anterior que nós precisávamos resolver o problema da ira de Deus. Se nós cometemos pecado e Deus se ira contra o pecado, e a ira de Deus é uma ira santa e justa, porque Deus não pode tornar impune aquele que comete pecado, senão ele não seria justo. Então ele aplica a sua ira, e é uma ira santa e justa, correta, sobre todo o pecador. Mas então, para resolver, Deus queria alcançar a humanidade, quer alcançar a humanidade com o seu amor, com a sua misericórdia, mas Ele não pode abrir mão da sua ira. Para resolver isso, Deus envia seu único Filho para morrer no nosso lugar e levar sobre si a ira de Deus. Jesus então, Ele nos torna propício, porque Ele leva sobre si a ira de Deus, e Ele traz para nós a sua justiça, e agora Deus olha para nós, e nós somos propícios, somos favoráveis. Deus olha para nós com outro olhar. Deus propôs em Jesus propiciação pelos nossos pecados. E redenção é mais fácil. O Cristo Redentor, o que quer dizer redenção? Ele que resgata. Isso, resgate. Aqui está aqui está respondendo, Cristo nos compra do pecado. Redenção é uma ideia de compra, de remissão. Um exemplo bem interessante de nós entendermos redenção. Quem lembra da história de Ruth? Quem é mais cristão, mais antigo aqui? Quem não está? Vou tentar resumir bem resumidamente, mas vai ficar o desafio para você ler Ruth, aí depois para você entender. Tem um livro na Bíblia chamado Ruth. Ele conta a história de uma mulher que ela era casada, ela não era israelita, era moabita, e ela era casada com judeus, e eles saíram da terra dos judeus, foram para uma outra terra, e lá o marido dela morreu, o marido da cunhada morreu, e aí uma das cunhadas foi embora, voltou para a terra dela, mas ela que resolveu ficar com a sua sogra. Então, vamos lá, morreu o pai e os 2 filhos, e ficou a sogra e as 2 noras. Uma das noras foi embora, ficou Ruth, que era uma das noras de Noemi. Elas voltaram para Israel. Lá em Israel, por elas não ter marido, elas estavam numa situação difícil, elas estavam numa situação precária. Tentando resumir a história. E aí a Noemi fala para Ruth: olha, você precisa achar um marido, você ainda é uma mulher nova, você precisa achar um marido. Procura aqui, vai naquela fazenda ali, vá colher espigas e tal. Aquela pessoa é nosso parente e ele pode ser o seu remidor. E aí Ruth vai colher espigas lá e tal. Depois, orientado por Noemi, ela se deita aos pés de Boaz, que é esse outro israelita, que é parente de Noemi, parente dos antigos maridos dela. E então o Boaz se interessa por Ruth, e ele decide então casar com ela. Mas antes de Boaz poder casar com ela, havia um parente anterior. Lembra da história? Tinha um parente anterior que tinha o direito, a prerrogativa, porque na lei judaica, quando o marido morresse, a mulher passava por irmão ou passava por parente mais próximo. Ele tinha direito de se casar com aquela mulher. E aí o Boaz vai atrás desse parente mais próximo e compra o direito dele de poder se casar com Ruth. Então ele resgata Ruth, ou ele faz a redenção de Ruth, ou ele redime Ruth para poder se casar com ele. Então ele compra aí o direito de poder se casar com ela, faz lá um testamento e tudo mais, então se casa com ela e pode então é o mesmo termo que a Bíblia usa para redenção ou para remissão. É esse ato de Boaz ter comprado o direito de poder se casar com Ruth. A mesma coisa que Jesus faz conosco.
Ele paga o preço, Ele comprou o preço do nosso pecado, Ele nos resgatou e agora nós somos dele, noiva. Vamos nos casar com Ele nos céus, teremos as bodas do Cordeiro, nesse simbolismo que a Bíblia diz. Dá para entender? Se você quiser entender mais profundamente, vá ler o livro de Ruth. É um livro muito curtinho, muito interessante de você ler. Então, Apocalipse é o texto que nós lemos: com teu sangue compraste para Deus, ou resgataste, ou remisse para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Cristo tomou sobre si o que era nosso, para nos dar o que era dele. Calvino vai dizer isso. Então, o papel do Cordeiro é trazer expiação, perdão do pecado, expiação, satisfazer a justiça de Deus, redenção, nos comprar do pecado. Lembra que a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado? E o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas Jesus paga esse preço morrendo no nosso lugar, nos compra do poder do pecado. Agora o pecado já não é mais nosso Senhor, porque nós somos comprados com preço de sangue por Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus, nosso Senhor. O Cordeiro é para todo aquele que crê. João 1:29, né? O João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação não é para um povo exclusivo, ela é oferecida a toda a humanidade. A porta está aberta a todos que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo como Senhor e Salvador. E o leão? O texto, a figura de Jesus, o texto de Apocalipse nos apresenta esse cordeiro que, tendo sido morto, mas também nos apresenta essa figura do leão da tribo de Judá, o leão que venceu. Esse leão, uma das coisas que simboliza, que a gente pode entender da ideia do leão, é a autoridade de Cristo. No Novo Testamento, Jesus vai falar, em Mateus 28, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo não é apenas o Salvador, mas Ele é Senhor absoluto. Ora, se o cordeiro é aquele animalzinho manso, humilde, dócil, no leão nós temos a figura de um animal imponente, forte. Não à toa é caracterizado como o rei da selva, né? Sei lá. Mas é um animal que se impõe, um animal belo, forte, porque ele mostra a autoridade que Jesus tem sobre toda a criação. O leão também é um símbolo de realeza. Gênesis 49:10 diz que o cetro não se apartará de Judá. E Apocalipse 19:16 diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sempre que nós olhamos para Jesus como leão, nós vamos nos lembrar dele como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A realeza de Cristo não é temporária nem limitada. Ele reina com autoridade eterna, cumprindo a promessa feita a Judá desde os primórdios da história da redenção. Quando Cristo então se apresenta como leão, ele se apresenta como esse rei eterno, que há de governar todas as coisas. Seu reino já é e ainda não, né? Ele já está em vigor, mas quando ele voltar de fato, consumar, Cristo vai reinar sobre tudo e sobre todos. Um dia a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará diante do cordeiro e do leão. Qual que é o papel do leão? O leão é aquele que vence. Cristo venceu o pecado, a morte e Satanás. Colossenses 2,15 vai dizer que Cristo, despojando os principados, os expôs em triunfo sobre eles na cruz. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. O leão é aquele que vence. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele venceu a morte, ele ressuscitou. O leão é aquele que reina. Ele assentou-se à direita da majestade. Hebreus 1:3 vai dizer isso. O seu reino não tem fim. Ele intercede e governa para sempre. O leão é aquele que julgará. Ele estabeleceu um dia em que
há de julgar o mundo. Atos 17:31. Aquele que foi cordeiro voltará como juiz de toda a terra. O texto de Amós 3:8 diz: rugiu o leão, quem não temerá? Cristo é justo juiz e ele não ignora o pecado. Esse texto de Amós, é só um pedacinho, mas ele vai trazer essa ideia de Deus como um leão que ruge contra todo o pecado e iniquidade do povo de Israel, que se levanta com autoridade contra toda injustiça. Esse é o nosso Senhor como leão. Ele não está só parado no trono, olha, é o cordeirinho que morreu e está lá quietinho. Ele é um leão que ruge contra o pecado. A Bíblia diz que Jesus odeia a iniquidade e ele não passará impune. Haverá um julgamento, um dia haverá, toda a humanidade se reunirá diante do trono de Deus, e Jesus, como esse leão da tribo de Judá, ele julgará a todos, e julgará com justiça, e rugirá contra o pecado. Essa é a nossa certeza. O que Jesus é para nós? Cordeiro e leão, um só Cristo. O Cordeiro que se entregou por nós, manso, santo, suficiente. O leão que reina sobre tudo, vitorioso, eterno, soberano. O mesmo Cristo que morreu por você, rege o universo. Confiar nele é descansar na obra do Cordeiro e submeter-se ao reino do leão. Para finalizarmos nossa meditação, que nós olhássemos para essa figura tanto do cordeiro, do leão, e nos admirássemos, e isso de alguma maneira levasse nosso coração realmente a contemplar a grandeza e a dignidade de Jesus. Todo esse texto de Apocalipse que nós lemos, capítulo 5, vai destacar essa expressão de dignidade de Jesus. João começa o texto chorando porque ninguém podia abrir o selo, ninguém era digno de abrir o selo. Mas então o anjo cutuca ele e fala: olha, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno. Depois os anciões vão se prostrar, os 24, os seres viventes, e vão falar: digno é o cordeiro. Depois toda a criação se reúne, todo mundo vai falar: e digno é o cordeiro que fosse morto com paz para Deus. A dignidade do cordeiro. Cristo é digno de toda adoração, ele é exaltado sobremaneira pelo Pai, adorado por anjos e por toda a criação. Filipenses 2 vai dizer: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Esse é o nosso Senhor Jesus, o único digno. Ele é adorado por sua obra. Como cordeiro, digno é porque fosse morto. Apocalipse 5:9 vai dizer: Jesus é adorado por sua morte substitutiva, o sacrifício perfeito que nos redimiu. Por que ele foi elevado a esse patamar de poder abrir os selos, de se entrar no trono? Porque ele morreu e com seu sangue comprou para Deus os homens de todas as tribos, povos, línguas e nação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é o leão. Jesus é adorado por sua vitória sobre a morte e sua exaltação eterna. A morte não pôde vencer o nosso Senhor. 3 dias depois, Jesus se levanta e o sepulcro dele está vazio. Se nós formos as grandes figuras humanas, todas elas têm o seu túmulo. Todas elas morreram e têm o seu lugar guardado. Jesus é o único, o seu túmulo está vazio. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e está à direita de Deus e ruge como um leão. Nós precisamos adorá-lo por isso. Jesus é o único digno de abrir Deus. Somente Cristo tem autoridade para revelar e consumar o plano eterno de Deus, para revelar o plano, para cumprir a história, para consumar todas as coisas. O texto de Apocalipse que nós lemos diz: toda criatura dizia ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. O universo inteiro
reconhece ou um dia reconhecerá: Cristo é digno. Cristo é digno. Um dia todo mundo vai se dobrar o joelho. Um dia todo mundo vai se reconhecer. Mas para nós, esse dia pode ser hoje. Nós já podemos reconhecer o senhorio, a dignidade de Jesus. Aliás, nós devemos fazer isso. Nós devemos nos prostrar diante de Jesus. Nós podemos já fazer isso. Diante da glória do Cordeiro e do Leão, somos chamados a uma resposta concreta de adoração e de rendição. Portanto, prostre-se diante do Cordeiro e do Leão em humildade e reverência. Reconheça o sacrifício. O Cordeiro foi morto por você. Gratidão e rendição. Reconheça a vitória. O leão que triunfou sobre a morte e o pecado. Jesus é o leão que triunfou sobre a morte e o pecado. E reconheça a exaltação. Cristo reina acima de todo nome para sempre. Jesus, nosso Senhor, Cordeiro e Leão. Na cruz, vemos o Cordeiro entregue por amor, morto em nosso lugar. No túmulo vazio, vemos o leão que venceu a morte e ressurgiu glorioso. No trono, nós vemos o Rei, exaltado para sempre, digno de toda a adoração. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor, digno de toda adoração, de toda exaltação, de todo louvor. Eu queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Diante de tudo que nós ouvimos, meditamos, tem um tempo de adoração. Adorar esse Jesus que foi morto, mas ressuscitou, e que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Adore o Senhor.